Pessoal, boa noite, a paz Senhor, noite abençoada. Nessa noite de segunda-feira, peço desde já que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. Hoje é 24 de julho, que o Senhor venha ministrar os nossos corações através da palavra dele. Grupo de estudo Pão da Vida. Se você quiser participar do curso de estudo bíblico no canal, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Você vai ter acesso a todas as lives e vídeos, conteúdo exclusivo sobre as temáticas, sobre doutrina bíblica, e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida, de grande valia. A nossa meditação nessa noite, nosso texto vai estar lá em Romanos, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que tornou-se assim pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era quase de 100 anos de idade, nem tampouco para o amortecimento do ventre da sua esposa Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, o pai da fé, quase 100 anos de idade, recebeu uma promessa de Deus anos antes, décadas antes, confiou na promessa, creu que Deus era poderoso para trazer à existência o que não era como se fosse. E é esse o tema da nossa conversa. Esse é o nosso assunto aqui. Deus, ele faz coisas impossíveis. Deus, ele traz à existência o que não é como se já fosse. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe e leva à inexistência aquilo de mal que se levante contra nós. Deus falou contigo, Deus fez promessas. Eu sei disso, porque Deus faz, porque Deus fala, Deus ele apresenta para nós um chamado, Deus nos coloca diante de algo grandioso que Ele quer fazer na nossa vida. Em algum momento Ele fala, olha, eu farei, eu mudarei, eu transformarei. Só que as circunstâncias pioram, o cenário se agrava, as impossibilidades aumentam. Não foi diferente no caso de Abraão. Abraão, quando ele recebeu a promessa, ele já era um idoso. E aí o tempo foi passando e a promessa não se cumpria. Porém, ele via cada dia mais, cada dia que passava era um passo que se dava para as impossibilidades do cumprimento da promessa. Porque ele ia ficando mais velho. Se houvesse alguma possibilidade, seria o quanto antes. E quantas vezes nós olhamos e pensamos dessa forma? Trabalhamos com as promessas de Deus no relógio do homem. Falamos, Senhor, se o Senhor agir rápido, vai ser melhor, vai ser mais tranquilo, vai ser mais possível. Nós medimos Deus com a nossa régua, com as nossas limitações. Só que Abraão, ele não viu dessa maneira. Embora tivesse todas as possibilidades de ver dessa maneira, o texto bíblico diz que ele não olhou, ele não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. E nem atentou para o corpo da sua esposa. A palavra fala, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A mulher dele também era idosa. E, além de idosa, era estéril. Não se importou com isso. Ele creu contra a esperança. Ou seja, não tinha esperança. E ele creu apesar de não haver esperança para o caso dele. Ele creu contra a esperança, porque a esperança era nula. Humanamente falando, não havia possibilidade. Não havia. De fato, não havia possibilidade. Ele creu contra a esperança. Por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Ele creu, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. A fé de Abraão só crescia, meus irmãos. É isso que o texto está dizendo. Embora as impossibilidades crescessem, a fé dele crescia na mesma medida. E quantas vezes nós olhamos para nós, para a nossa situação, e o que acontece conosco é o contrário, é o oposto disso. As impossibilidades aumentam, as dificuldades crescem e a nossa fé diminui. O caso de Abraão foi o contrário. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Fazendo o quê? Reclamando. Fazendo o quê? Murmurando. Fazendo o quê? Autocomiseração, lamúria, tristeza. Que dó de mim, olha como eu sou sofredor. Não. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Está aqui o grande segredo. O nosso louvor, ele antecede a vitória.
A nossa glorificação é uma declaração de fé. É muito fácil glorificar a Deus quando as coisas estão bem. É muito fácil glorificar a Deus quando você alcança a promessa. Difícil é glorificar a Deus por aquilo que Ele ainda não nos entregou. Abraão agradecia a Deus, dava glórias ao Senhor por algo que ainda não tinha acontecido. Você está pronto para fazer isso? Agradecer ao Senhor por algo que ainda não aconteceu. Agradecer a Deus por uma promessa que ainda não se cumpriu. Por uma promessa que você ainda não viu acontecer diante dos seus olhos. Mas você exalta ao Senhor. Mas você glorifica porque você sabe que fiel é aquele que fez a promessa. Abraão foi fortificado. Quer fortalecer a sua fé, minha irmã? Quer fortalecer a sua fé, meu irmão? Quer continuar crendo? Quer crer cada vez mais na promessa? Dá glória a Deus. Agradeça, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor vai fazer, porque a tua promessa é fiel, porque a tua palavra não volta para o Senhor vazia. Creia contra a esperança. O que a esperança está dizendo? Esperança. O que é desesperança? O que o cenário está dizendo? Todos os dias nós acordamos e acordamos com um turbilhão de coisas, dizendo, não vai conseguir. Desiste disso, para. Você não vai para lugar nenhum. Não vai acontecer. Ele prometeu, mas ele não vai fazer. Não vai fazer. Contigo não. Contigo? Por que ele se importa contigo? É isso que o inimigo quer plantar no seu coração. É essa semente que Satanás quer colocar na sua mente. Eu tenho certeza que todos os dias Abraão ouvia isso das circunstâncias. Abraão ouvia isso de Satanás. Abraão ouvia isso das pessoas que talvez estivessem ao redor dele, duvidando da promessa, mas a promessa era dele. Ele não podia duvidar da promessa, porque quem carregava aquela promessa era ele. Quem ouviu de Deus foi ele. Quem foi chamado para fora da tenda foi ele. Quem contou as estrelas do céu e as areias do mar foi ele. Deus fez a promessa para você. O outro não carrega a tua promessa, não. A promessa é sua. É você quem tem que crer. É você que tem que confiar. É você que tem que acreditar. É você que tem que esperar. Ele creu que Deus vivifica os mortos. Ele creu. Ele creu em algo mais impossível ainda. Deus ele pode fazer morto viver. E que chama as coisas que não são como se já se fossem. Como se já fossem. Deus está trazendo à existência o que não é. Deus está trazendo à existência aquilo que já é real no mundo espiritual, mas que os teus olhos ainda não veem. Se prepara, porque Deus trará à existência coisas impossíveis. Se prepara, porque Deus trará à existência um tempo de colheita. Se prepara, porque Deus trará à existência bênçãos para a sua vida e através da sua vida. Se prepara, porque Deus tem o melhor e tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele cumprirá, Ele cumprirá melhor, infinitamente mais do que você pediu e do que você pensou. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Descansa. Descansa sobre a promessa. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.